Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, sou seu professor do módulo de Fé e Política. Hoje nós vamos ver ainda sobre a questão da situação teológica da igreja. A igreja evangélica brasileira e também no mundo inteiro tem sofrido bastante com distorções da fé, com apostasia, com falsos mestres. E isso tem afetado naturalmente a igreja no sentido de que ela não entende o seu papel dentro da sociedade. Nesta aula nós vamos ver sobre isso. Qual que é o papel da igreja na sociedade e quanto que a falta de instrução bíblica na igreja tem dado oportunidade para que ensinos errados possam ser levados para dentro da igreja, particularmente em relação à política. Ou também isso tem trazido um sentimento muito místico, voltado ao pensamento de que a política é algo que não faz parte da esfera da fé, não tem nada a ver com a nossa vida cristã. Sobre isso e sobre outros aspectos nós veremos nessa videoaula. Muito obrigado por você fazer parte desse curso. Nesse primeiro capítulo, a gente está falando sobre o enfraquecimento teológico da igreja ou uma fé distorcida. É importante nós entendermos isso, pode parecer que não tem nada relacionado ao assunto, ao módulo fé e política. Mas a igreja, ela é atacada constantemente na história dela, por dentro e por fora. Ou seja, por dentro são os falsos pregadores, as teologias que não estão de acordo com as escrituras, e os ataques externos que vêm da cultura, vêm da sociedade, vêm das filosofias e assim por diante. E eu apontei na aula anterior sobre a teologia liberal e o gnosticismo, como sendo dois pontos mais importantes aí para o nosso entendimento. Por quê? Porque a teologia liberal, que colocou a razão como sendo juiz da verdade, ela então fez com que não acreditassem mais na inspiração das escrituras, e não acreditando na inspiração das escrituras, naturalmente não se acredita aí na escritura como autoridade final para as nossas vidas. Uma vez feito isso, a igreja se abriu para todo tipo de ataque cultural, porque não existe mais padrão. O padrão não é mais a escritura, mas a própria razão humana. O gnosticismo, que tem a ver com a experiência mística, ao invés de colocar a razão, coloca a experiência acima da escritura. Então é a experiência, é o coração, é o sentimento que vai governar as pessoas no que diz respeito à busca por entender a vida, por interpretar a vida. Essas duas coisas, teologia liberal e gnosticismo moderno, isso vai fazer com que a igreja se enfraqueça teologicamente, e sendo enfraquecida teologicamente, obviamente ela vai ser alvo de ataques muito mais bem-sucedidos, que é o caso da sua visão com relação ao papel dentro da política, ou ser consciência moral da política. Com essas duas vertentes, esses dois extremos, razão acima da escritura, ou a experiência, o coração acima da escritura, nós temos então uma vida cristã defendida por muitos cristãos como sendo totalmente fora da realidade do dia a dia, como sendo coisas distintas do que realmente deve ser feito. E aí nós temos a política como uma parte desta realidade que não faz sentido para o crente, porque ele demonizou a política. Eu estou dizendo aqui a política no sentido correto da palavra, e ele acha que isso é coisa do mundo, é coisa do diabo, não tem nada a ver com a sua fé. Ele não aplica isso por justamente ou colocar a razão como juiz da verdade, que é o caso dos liberais, ou colocar o coração, como é o caso dos místicos. Então nós temos essas duas principais frentes aí para combater e entender que elas não representam o pensamento cristão conforme a Escritura em relação ao papel da igreja no Estado, ou a visão do cristão acerca da política. E é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouco nessa videoaula. A vida cristã, ela envolve aspectos
tanto espirituais como físicos ou materiais. Há um equívoco de pensar que envolve uma parte apenas ou outra. Quando o crente começa a enfatizar apenas a questão espiritual, ele se esquece de se relacionar com a cultura e com a sociedade, por se envolver misticamente com experiências que não estão pautadas pelas Escrituras. Quando o cristão começa a se envolver demais com a questão física e material, esquecendo a parte espiritual, ele olha para o cristianismo apenas como sendo uma ação social ou algo de autoajuda, coisa desse tipo. A espiritualidade do cristão, ela está envolvida pelo sobrenatural e pelo natural. São duas esferas de uma mesma coisa. A vida é envolvida pelo natural, pelo que vemos, e pelo que não vemos, o sobrenatural. Somente a Escritura para nos dar condições de avaliar os dois lados. Os crentes piedosos do passado, que realmente fizeram a diferença no seu tempo, como João Calvino, John Knox, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon e outros tantos, tiveram grande experiência com Deus, mas essas experiências nunca foram proclamadas em púlpito ou em seus livros. Sabemos que eles fizeram essas coisas, ou tiveram essas experiências, porque eles tinham seus diários e após a sua morte, os familiares tornaram isso conhecido. Francis Schaeffer, grande pensador do século passado, disse o seguinte: o verdadeiro cristão que crê na Bíblia é aquele que vive na prática dentro desse mundo sobrenatural. Não digo que ninguém possa ser salvo e ir para o céu a não ser que viva na prática desse mundo sobrenatural. Felizmente, não é bem assim, ou nenhum de nós iria ao céu, porque nenhum de nós vive dessa maneira o tempo todo, com toda a coerência. O que estou dizendo, diz Schaeffer, é que o verdadeiro cristão que crê na Bíblia é aquele que age assim. Eu não sou um cristão bíblico, Schaeffer diz, no sentido mais amplo, simplesmente por crer na doutrina certa, e sim à medida que vivo na prática desse mundo sobrenatural. O que Francis Schaeffer quer nos ensinar é que não há crentes que vivam o tempo todo no mundo sobrenatural sem ter contato com o mundo físico. O que a vida cristã nos mostra é que nós devemos nos relacionar com essas duas dimensões. Elas fazem parte de uma mesma realidade que é a vida cristã. Tanto a vida espiritual como a vida materializada, vamos dizer assim, a vida física, nós devemos relacionar uns com os outros. John MacArthur, no livro Com Vergonha do Evangelho, ele diz: você percebe como esta nova filosofia necessariamente corrompe essa doutrina? Descarta o próprio método de Jesus de pregar e ensinar como instrumentos primordiais do ministério, substituindo por metodologias completamente vazias de conteúdo. Aí ele vai descrevendo a realidade da igreja evangélica no mundo para mostrar exatamente essa distância que tem existido entre o que a Escritura ensina e o que nós devemos realmente praticar. A prática tem que estar de acordo com aquilo que a Escritura ensina. E nosso relacionamento tem que estar envolvido pelo mundo físico e o mundo sobrenatural. Vocês podem observar que devido a esse desprezo pela razão por parte dos gnósticos modernos, a igreja tem caminhado para um distanciamento da própria lógica, da própria razão. E nesses casos é proibido pensar, é proibido questionar, é proibido interpretar a realidade. O cantor evangélico João Alexandre, ele fez uma música bastante própria para esse momento. O nome dela é Proibido Pensar. E em um momento da música ele fala assim: procura alguém para resolver o meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. São meras repetições porque não há lógica nos discursos evangélicos, não há lógica e muito menos fundamento bíblico e teológico nas afirmações das músicas. E ele continua: aos lados, e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé
rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Aí ele vai então mostrar, fazendo uma crítica ao movimento evangélico que despreza exatamente esse viver conforme a Escritura. E ele continua dizendo, reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. O que ele está mostrando é que a igreja, por causa dessa ignorância bíblica teológica, ela volta a práticas judaicas que já foram abolidas e que já foram consumadas por Cristo Jesus no Novo Testamento. E ele diz, no show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal se apossando dos céus. Ele faz críticas a duas igrejas, naturalmente, aí, bem conhecidas nessa parte. E aí, por último, ele vai dizer o seguinte, estão distantes do trono, outra crítica a outra igreja, caçadores de Deus, ao som de um chofar, e mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. Concluindo, é proibido pensar. Meras repetições, é proibido pensar. Exatamente isso. O crente precisa entender que não é proibido pela Escritura de pensar. Não é proibido pela Escritura que ele interprete a realidade de forma racional, mas um racional submetido às Escrituras Sagradas, não um racional autônomo, como é o caso do liberalismo teológico. Nós temos presenciado realmente essa ignorância evangélica sobre todas as coisas da cultura. Poucos são aqueles que realmente têm buscado entender, têm buscado compreender e aplicar essa questão. Por esta razão, não se tem percebido claramente que nós estamos numa guerra cultural, que não se trata apenas de aborto, direitos dos homossexuais ou declínio da cultura, educação pública, mas trata-se de conflito de visões de mundo, ou seja, a maneira como nós enxergamos o mundo e a maneira como eles enxergam o mundo é determinante nesse sentido. E aí nós precisamos compreender que apenas as Escrituras é que podem desfazer ou desconstruir aquilo que está contrário à vontade de Deus. A nossa obrigação cristã não é somente evangelizar, mas é influenciar a cultura, influenciar a sociedade e a política progressivamente através de uma cosmovisão cristã. Nós não podemos compartilhar dessa ignorância coletiva que muitos evangélicos têm tido. E é por isso que eu estou enfatizando aqui, mostrando a realidade da igreja e mostrando os desafios que temos pela frente, de instrução, de esclarecimento àqueles que querem ser esclarecidos, para que entendam, à luz da Bíblia, o seu papel dentro da sociedade, dentro da família, dentro do casamento, na escola, na faculdade e no mundo de modo geral. E aí inclui naturalmente a política. Então, que você possa entender essa questão, nós vamos trabalhar isso um pouco mais com algumas didáticas, para que você possa avaliar e assim procurar entender. Que Deus nos abençoe e muito obrigado por participar de mais uma vídeo aula. Sometimes I hear Christians say, well, why should we get involved in politics? That doesn't do any spiritual good. And my response is, think about Ephesians 2, 8 to 10. The Bible says there, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. That's the heart of the gospel. Through trust in Jesus Christ alone, we gain salvation. But the next verse says this, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. He calls us to do good in this world. And one of the ways we can do good is by influencing laws and politics for good. I think doing that is a way of obeying Jesus' command. You shall love your neighbor as yourself. And it's a way of obeying the command, let your light so shine before others, that they may see your good works and give glory to your Father in heaven.
There are examples throughout history of Christians doing this, bringing influence to government. For instance, when Christians began to gain influence in the Roman Empire, they brought about the passage of laws that prohibited infanticide and child abandonment and abortion in the Roman Empire, 374 AD. Christian influence led to a law outlawing the burning of widows alive with their dead husbands in India in 1829. In the history of England, we find that William Wilberforce had an incredible influence on the British Empire. He campaigned and argued and debated for 40 years, but his efforts eventually led to the outlawing of the slave trade and then slavery itself in the entire British Empire in the early part of the 1800s. In the United States, the campaign against slavery was led by abolitionists, and about 2/3 of the leaders of those abolitionists were Christian clergymen who preached politics from the pulpit. They were preaching that slavery was wrong and the laws of the nation needed to be changed because these practices were contrary to God's moral standards in Scripture. More recently in our history, the Reverend Martin Luther King was a Baptist pastor who preached from the Bible that laws needed to be changed to outlaw racial segregation and discrimination in the United States. I think that was another example of a Christian pastor influencing government for good. So I encourage Christians in general and pastors in particular to continue that practice of influencing government for good according to the moral standards of God, which are wise and honorable and beneficial to mankind. And those standards are found in the Bible.